principalmente num ambiente desse aqui, com tantas pessoas voltadas para aprender um pouco mais, né? Poder trabalhar o dia a dia, a vida, num sentido assim, de esclarecimento e de leveza. E assim, eu só queria lembrar vocês que a gente precisa deixar os telefones celulares de lado, se possível desligado. E agora nós vamos começar um trabalho mediúnico, porque todos os pensamentos direcionados ao mesmo objetivo é uma força nós nem imaginamos, né? Então, essa linha de pensamento que nós vamos traçar agora, ela também vai chegar àqueles seres que nos acompanham. Então, é um trabalho também mediúnico. E eu queria só iniciar dizendo uma frase de Cora Coralina: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, é um esforço contínuo para nós todos. Estamos aqui à frente e aplicar em nós esse conhecimento que a cada vez, a cada momento a gente tem a oportunidade de transmitir. A palestra, ela tem como tema a rigidez, e ela é um dos capítulos do livro As Dores da Alma, né, pelo Espírito Hamed e o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Dentro dessa pauta, rigidez, e nós vamos tentar dividir essa exposição em 2 momentos. Então, eu optei em não fugir do que o livro está aqui, e ele traz informações muito precisas. Então, vou fazer a leitura dele e depois a gente passa para o outro momento. Rigidez. Teimosia é uma forma de rigidez da personalidade. É um apego obstinado às próprias ideias e gostos. Nunca admitir insuficiência e erros. Convenhamos, conviver com criaturas que estão sempre com a razão, que acreditam que nasceram para ensinar ou salvar todo o mundo e que jamais transgridem a nada, é viver relacionamentos desgastantes e insatisfatórios. Por quê? Porque sempre a gente vai estar em situação inferior. Todos somos aprendizes. Quem detém toda a verdade, todo o conhecimento, senão naquele momento ela é uma expressão daquela verdade, daquele ser. Então, nos relacionamentos, como temos que lidar com essa teimosia em ter sempre a verdade, ser o detentor da verdade. E aqui também menciona que a natureza respeita os nossos dons próprios, ou seja, nossa individualidade. Assim, devemos também aceitar e respeitar nosso jeito exclusivo de ser, bem como a de todos aqueles com quem compartilhamos a existência terrena. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Se a gente pensar, se pensar em qualquer criatura, qualquer expressão, que a gente diga assim, mas não é possível que um ser tão inferior desse, seja ele as atrocidades que a gente vê no nosso dia a dia, saiba que ele é o processo mais evoluído daquele ser. É a melhor referência dele, e que está no processo de aprendizagem, assim como nós. O excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Essa tela ela já caracteriza melhor essa rigidez. Os excessos de todo gênero funcionam, na maioria das vezes, como disfarce psicológico para compensar nossas tendências interiores. Exageramos posturas e inclinações na tentativa de simular um caráter oposto. Atitudes exageradas de um indivíduo significam quase sempre o contrário do que ela declara. Para muitos deve parecer assim, nossa, mas isso não faz sentido para mim. Eu sou uma pessoa com uma moral
uma retidão nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. Mas a leveza de ser assim nos indica essa conquista particular. Ela é uma conquista sua. Agora, quando a pessoa impõe aos outros isso, é porque alguma coisa ela ainda não conquistou. Então, às vezes ela dissimula todo essa autoapresentação para forjar uma personalidade que ela mesma está combatendo. São as nossas projeções. Então, a nossa dificuldade de lidar com o outro, isso retrata justamente uma luta interior com as nossas más tendências. Por quê? Porque quem já conquistou, como diz uma música, o homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Então, o indicativo da guerra é porque não existe essa paz interior. É uma luta. Por exemplo, excesso de pudor, compensação de desejos sexuais normalmente reprimidos, excesso de afabilidade, compensação de agressividade mal elaborada, excesso de alimentação, compensação de insegurança ou necessidade de proteção, excesso de religião, compensação de dúvidas desmoralizadoras existentes na consciência. Nós somos aquele que punimos a nossa própria consciência num desejo de ser pessoas melhores, mas com a imposição de nos tornarmos, principalmente aquilo que nós projetamos, sem a efetiva conquista. Atrás de todo excesso ou rigidez se encontra a não aceitação da naturalidade da vida, fora e dentro de nós mesmos. Quando exigimos erroneamente é porque quando agimos erroneamente é porque não sabemos como fazer melhor. Ninguém, de forma deliberada, tem o desejo de ser infeliz. Portanto, ninguém escolhe o pior. Os feitos e as atitudes peculiares de cada criatura estão intimamente ligados a seu desenvolvimento físico, mental, social e moral. Nossa maturidade espiritual é adquirida através das experiências evolutivas no decorrer de todos os tempos, seja na atualidade, seja no pretérito distante. Ou seja, ninguém, como diz, cada um tem uma razão de ser, uma razão de pensar, uma razão de agir. Se está certo, não se sabe. Então, assim, a coerência, principalmente no relacionar com o outro, mas o que nos motiva a fazer, a cometer, seja um ato de bondade, um ato de delito com relação às outras pessoas, nós manifestamos uma razão íntima, na nossa entidade, um desejo. E aqui ele fala também que o errar faz parte do nosso crescimento. Nós somos seres que aprenderemos fatalmente, ainda na nossa condição, fatalmente aprenderemos com os nossos erros. Que eles sirvam sempre de lição para a gente, não para a gente se omiti-los, mascarar, criar uma imagem de santidade. Igual, imagina, eu agora estou sem as minhas vestes inferiores, vestido de certa forma uma túnica de santidade, estou aqui na frente de vocês, falando do Evangelho. A questão é, aqueles que convivem comigo acreditam em mim? Mas quem? Quem que convive comigo? Será que são só os meus familiares, os meus amigos? E os meus amigos de outras eras? Aqueles que nos acompanham. Nós jamais estamos sozinhos, E eles, ao acreditar em nós, nessa mudança, nessa transformação, isso também a gente contribui para essa transformação deles. Ou os nossos equívocos, que às vezes somos taxados de hipócritas, eles também se alimentam disso. A indisposição de se melhorar, por quê? Quem se toma como exemplo não oferece essa mudança? Lembrando que a hipocrisia não é nos propormos a fazer algo que a gente ainda não consegue. Isso é pensar no futuro, é planejar para o futuro. Mas quando nós usamos da rigidez, criamos uma imagem
de que nós somos aquilo que nós ainda intimamente não temos, ao falharmos na nossa consciência, saberemos que a hipocrisia, porque nós, principalmente com relação aos outros, nós vendemos uma imagem que nós não tínhamos, né? E ele menciona aqui que Deus permite que o erro integre o nosso caminho. Aliás, ele faz parte das nossas condições evolutivas, para que possamos aprender e assimilar as experiências da vida. Os erros são ocorrências consideradas admissíveis pela legislação do Criador. Deus não condena ou castiga ninguém, mas o oposto. Institui leis harmoniosas e justas que nos conduzirão fatalmente à felicidade plena, apesar de nossas faltas e desacertos. Por que então usar de rigidez perante os acontecimentos da vida? E ele entra agora dentro de um parâmetro que é justamente dentro da nossa maleabilidade, a nossa capacidade de sermos flexíveis. E ele menciona aqui que ser flexível não quer dizer perda de personalidade ou ser volúvel, mas ser acessível à compreensão das coisas e pessoas. O contrário da rigidez é justamente isso, essa maleabilidade. Mas quantas vezes a gente se pergunta assim, mas será que se eu for maleável nisso aqui, eu também não estou dando condições, né, para essa circunstância ou essa pessoa a ela decidir a não mudar, a não fazer o que é certo? Quantas vezes a gente pensa assim, mas será que se eu deixar de ser rígido, eu não vou estar sendo omisso? E isso nos chama a atenção, porque hoje no nosso cenário mundial, a pauta que é a pauta ainda existente, que é a intolerância, ela deriva justamente da rigidez. Quantos relacionamentos, né, familiares, mas principalmente, o que é relacionamento familiar? Será que é dentro da nossa casa? Será que é só esse pedacinho? A nossa grande família é a família universal, e não só do planeta Terra. Então a gente interage com todos os elementos de todo o universo. Então é nossa família. E aí a gente pensa o seguinte, nós estamos caminhando ainda dentro desse montante de pessoas, desse universo de pessoas mais esclarecidas, ainda carregando a bandeira da intolerância, o discurso da intolerância, da rigidez, o desejo que a maioria, né, da alteridade, de se colocar no lugar do outro, dá lugar à austeridade, que são ainda punhos fechados. A gente oferece ainda muito esse discurso. E aí ele vem dizer isso, porque a nossa pauta do Brasil hoje em dia tem sido essa. E para que a gente possa refletir, porque não sou eu que estou dizendo, mas aqui menciona que Jesus Cristo, o sublime renovador das almas, é considerado a maior personalidade sui generis de toda a humanidade. O Mestre não somente teve procedimentos e atitudes novas, mas também inéditos e inovadores, substituindo toda uma forma de pensar rígida, impetuosa e fanática dos homens de caráter austero, intolerante que viviam em sua época. Basta a gente perceber o seguinte: a doutrina espírita, o grande diferencial da doutrina espírita é falar da reencarnação. Se Jesus enfrentou essas personalidades rígidas, austeras, e que usava da força para poder combater aquilo que eles diziam, os subversivos, porque Jesus foi um subversivo. Ele confrontou reis, ele confrontou gente grande. E com isso, hoje, no nosso cenário ainda, nós temos ainda seres reencarnantes, desse processo sucessivo, ainda carregando esse desejo, de ser o grande
o guerreiro de conquistar as coisas com a força. Onde nós sabemos, principalmente com o exemplo de Jesus, que ele venceu tudo com amor. E aí a gente percebe o seguinte: se muitas denominações religiosas que se identificam absolutamente cristãs, tem uma referência que o Espiritismo não é uma doutrina, não é uma religião cristã. Alguém concorda com isso? Sim. Tem essa visão mesmo, mas eu acho que não. Você vê, onde está o Cristo? Está ali. Tirou só para dar lugar. Ele humildemente ele sai do lugar dele para dar lugar para o Pai. Então, Jesus Cristo, nós não somos seguidores de Jesus Cristo? Sim. Nós não tomamos como referência os seus ensinamentos? Sim. E dentro de cada um de nós existe uma luta contínua em aderir aos ensinamentos de Jesus. Por quê? Como diz, nós não é flor que se cheire. Porque tem uma coisa que ainda carrega, a gente carrega ainda muito dentro da nossa individualidade, do nosso egoísmo, né? Que tem, até interessante, que tem como uma referência, né? Quando alguém vai falar assim, olha, a pessoa ela é muito egoísta. Aí eles falam assim, a pessoa ela enxerga só o próprio umbigo. Aí alguém fala assim, mas não é umbigo, é umbigo, certo? Mas tem gente que é tão dentro de si, que ele é mais ele é mais interior, ele não aceita umbigo, é um umbigo, porque ele é dentro de mim. E aí a gente luta com essa aceitação de Jesus o tempo todo. E uma reflexão que a gente pode fazer é o seguinte, como é mencionado na Bíblia, que haveríamos, né, no fim dos tempos, falsos profetas, falsos messias. Aqui para nós, como é que nós identificamos os espíritos levianos? Principalmente quando eles não trazem, né, na sua identidade, nas suas expressões, na sua mensagem, algo que entra em consonância com Jesus. Então é fácil identificar um falso messias, um falso profeta. Basta que a gente identifique ele como alguém que não carrega a mensagem do Cristo na sua bandeira. Mas você imagina o seguinte, e por que esses falsos messias e falsos profetas encontram espaço? Porque ainda existe um fraco entendimento de Jesus em nós. Nós aderimos porque a gente se identifica com determinados valores, determinadas expressões. E isso é algo que devemos nos questionar como cristãos. Se somos cristãos, na nossa balança, tudo tem que ser levado à medida de Jesus. Mas o nosso discurso hoje também não é só essa rigidez toda. Até porque, bem como o Fábio falou, isso não tem nada a ver, por exemplo, com o Dia dos Pais, que é um desejo maravilhoso, né? Quem aqui é pai? Levanta a mão só para que a gente veja o cenário. Olha aí, que coisa boa. Eu costumo dizer que o pai só é pai, se torna pai quando o filho nasce, né? Porque é aquele momento que bate o olho, porque a mãe não, a mãe já está lá, como diz, incorporada, né? São dois espíritos habitando o mesmo corpo, olha que coisa linda, né? E aí a gente percebe o seguinte, o desejo de pegar um filho no colo, de dar essa proteção, né? Aqui nós não sabemos que tipo de relacionamento esses espíritos trazem do passado. Mas olha só que coisa linda. Porque nesse momento, isso aqui é uma expressão do amor. Então, com toda certeza, Deus permite que os adversários do passado se reencontrem para criar esses laços de amor. Você já imaginou se nós vivêssemos, né, reencarnando sucessivamente, recebendo os nossos filhos, só aqueles com quais a gente conviveu amorosamente? Ou seja, nós separaríamos, né, aqueles que cruzaram o nosso caminho, que gerou contendas, conflitos, e excluiríamos. Não, mas Deus permite justamente isso, para que a gente aprenda a amar. E vem essa fragilidade,
essa delicadeza de dar as mãos, de criar um elo de união. Esse é um momento da primeira infância. Temos esse momento doce, né? Onde a criança já com aquela perspectiva, aquele olhar para o pai, um olhar que olha para cima, né? E identifica o pai como o quê? O pai é um super-herói, é o meu herói. E todos os heróis juntos, né? Todo momento ele é o meu herói, ele é o meu herói. E essa fase é muito boa, principalmente para que a gente possa imprimir valores positivos, não nas nossas palavras, mas na nossa conduta. Por quê? Porque um ser que não precisa ser referência para ninguém, ele não precisa mudar. Por que eu vou me mudar para ser o melhor exemplo? Eu não preciso dar exemplo para ninguém. Como diz, um homem que não tem um filho, ele ainda é o filho, né? Lógico que ele não vai deixar de ser o filho. Mas aí o que acontece? Nós precisamos educar. E educar não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque esse ser que chega também, ele chega com imperfeições. Necessidades de corrigir, de correções. Apesar de ter sido abastecido com os nossos exemplos, o nosso amor, e aí vem o momento de que precisamos lapidar esse ser para que ele se torne uma pessoa melhor. E aí vem o processo do educar. E nós temos hoje espíritos que são espíritos, dentro do nosso processo de evolução, que não aceita mais que determinemos as coisas de forma fácil. Os espíritos estão vindo, como é para mudar uma sociedade, não basta se impor. Igual o Fábio mencionou, se voltássemos na década de 30, a década de 50, 60, era uma sociedade que se calava fácil, apesar de ter já aqueles seres que lutavam por conta do quê? Do direito. Nós temos hoje o direito de se expressar. E esses espíritos, apesar de serem pequenos, eles sabem disso, porque eles já carregam isso. Que vai ter que mudar alguma coisa. E a necessidade do diálogo. Mas quantas vezes a nossa rigidez nos coloca num confronto? Porque nós não sabemos qual a relação que tínhamos com esse ser que chega na nossa vida. E todos os dias nós estamos aqui aprendendo a ser pais. Porque não vem com manual. Não vem o manual do seu filho. E isso é uma constante. E quantas vezes isso cria, porque às vezes a gente fica com aquela ilusão de que, nossa, uma família é o celeiro do amor. Não, ele há de ser o celeiro do amor. Porque ele vai ter que ser construído gradativamente, principalmente pelo respeito. E aí, nós temos a necessidade de estabelecer o diálogo. Porque quantas vezes, muitos jovens, nós que estamos, eu optei em dar um prisma com mais evidência para essa fase juvenil. O espírito, ele começa a se identificar como um indivíduo. E aí, ele começa a romper essas correntes da relação familiar, onde alguém manda e o outro obedece. Começam os questionamentos. Então, muitas vezes, muitas famílias, elas são destruídas porque não houve, ali por meio do afeto, uma construção saudável do se relacionar. Por quê? Porque pela nossa rigidez também, que é herança das nossas culturas, das nossas reencarnações também, nós temos medo de afrouxar. Mas se eu afrouxar aqui, aí eu perco. Mas será? Tudo está sob um controle, um desejo também, onde Jesus que nos governa, nós estamos aqui todos em processo de aprendizado. Aí o que eu tenho para propor para os pais, principalmente para os pais que são pais de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, e orientando também aqueles que são pais de bebezinhos, ainda está nesse processo ainda do pai herói.
chega um momento que a proposta é deixar de ser pai. E é uma tarefa muito difícil, porque nós temos um apego muito forte às nossas crias, esquecendo que eles não são nossos. Eles não são nossos. Porque dentro do processo reencarnatório, nós sabemos que às vezes aquele filho que está ali, ele já foi meu pai. Então como é que eu vou dizer que eu sou o pai dele? Como um sentimento de posse. Até porque esse é o conceito, que nós somos todos irmãos. Porque pai só existe um, é Deus. E nós experimentamos a paternidade, a maternidade, só com um único objetivo: aprender a sermos filhos. Porque ao exemplificar, de certa forma, nós entendemos que alguém também teve um cuidado conosco. Ao cuidar, ao zelar de uma criança, alguém teve esse cuidado, esse zelo conosco. Então a finalidade de sermos pais é aprendermos a ser filho, e a gente precisa colocar isso na cabeça, mas tem um momento que a gente vai precisar deixar de ser pai. Não chegar para o seu filho e falar: não, acabou, agora eu não sou seu pai mais. Isso é impossível. Os laços estão ali, não tem jeito de romper, e o compromisso está ali, mas intimamente. Mas aí você pensa: eu vou deixar de ser pai, então eu vou ser o quê? O convite é para isso aqui, ó. Pai, como é ser o irmão mais velho? Aquele que exemplifica, aquele que orienta, mas sem esse sentimento de possessividade, que instrui, principalmente pelo exemplo. Então esse é o nosso desafio, porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos dos nossos filhos. Então, só que naquele momento inicial, aquela fase inicial de conduzi-los, porque não tem ainda o discernimento, não sabe o que é certo, nós precisamos sim conduzi-los, orientá-los, às vezes de forma mais contundente, porque a tendência ao erro é muito forte, principalmente um espírito que vem cometendo erros sucessivamente. Mas qual é o momento de fazermos isso? E eu digo para você, são eles que dão o sinal. São eles que dão o sinal. Porque eles olham para você, pegam o cordão umbilical que os une, e sem dó, eles pegam uma tesoura, olham para você e diz: desculpa, eu preciso crescer. Eu preciso me apartar de você. Eu sou um indivíduo. Eu preciso crescer. E ele corta. Sem dó. Sem dó. Por quê? Porque dentro dele está pulsando esse desejo constantemente. Nós sofremos, a gente sangra. Você não quer que aquilo cicatrize, porque você quer lembrar que seu filho cresceu. Como diz o outro, está batendo asas. Mas é necessário. E nós fizemos isso também com os nossos pais. E aí, não existe referência melhor e maior do que Jesus, nessa representatividade de Deus, porque ninguém de nós sabe o que é Deus. As várias formas de se explicar Deus, na nossa individualidade, são aspirações que nós temos. Mas Jesus, para muitas religiões que dizem: não, Jesus é Deus, era o próprio Deus. Tudo bem, é a forma de entender, e que ele seja, porque ele é o preposto de Deus aqui na terra. Então, qual a melhor referência que nós temos, senão Jesus Cristo, um pai, um irmão, uma mãe, porque um coração fraternal, que teve. Então nós precisamos nos espelhar nele, para que a gente possa também colocar esses valores em nós. Aí eu queria propor rapidinho que todos fechassem os olhos, rapidinho. Eu gostaria só que se imaginasse no seu momento de
de eclosão dessa individualidade, dessa necessidade de se afirmar como um ser individual, onde os conflitos com os pais foram latentes. Imagine um dia que você ainda guarda na sua recordação de um conflito, que você brigou com seu pai, com sua mãe, tentando se afirmar. Imagina Jesus dizendo para você: você me diz que os seus pais não te entendem, mas você também não entende os seus pais. E para observar que você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque eles são crianças como vocês. E o que vocês vão ser quando vocês crescerem? Pode abrir os olhos. Para que a gente possa refletir que aqueles que são pais hoje e que foram filhos têm a capacidade de compreender o conflito, porque ele também existiu dentro de nós. Olha para o seu filho e diz: filho, não concordo com o que você está fazendo, mas eu compreendo essa busca. E ao fazer isso, você vai começar a se tornar amigo de seu filho. E talvez assim a gente consiga fechar o nosso ciclo com uma amizade, né? Porque é um muito reconhecimento dessa individualidade, dessa parceria, nessa caminhada onde nós todos estamos. Então, o convite que eu deixo para vocês é esse estar de forma consciente. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, mas não é nossa propriedade. São nossos irmãos. Estamos aqui para aprender. E aí, pai, cuidado que nasce do amor. E assim eu queria deixar essa reflexão matinal para vocês nesse dia tão especial, mas que ele perdure por todos os dias, no coração. Obrigado. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer toda a espiritualidade aqui presente. Possamos compreender a nossa tarefa aqui na Terra. Somos todos aprendizes. Que o amor seja a nossa bandeira. Que tenhamos sempre a certeza de Jesus nos amparando, nos auxiliando, mas também esperando que possamos cooperar com os seus ensinamentos, que o seu Evangelho não fique apenas nos lábios, não fique na mente, mas que todo coração que verdadeiramente tem buscado a Jesus possa representá-lo na sociedade. O amor é a chave de tudo. Todos os nossos erros de vidas sucessivas, precisamos simplesmente nos render a esse sentimento que nos liberta. Agradecemos a todos os pais, aqueles que estão agora no plano material ainda, aqueles que estão no plano espiritual que nos acompanham de perto, que possa receber as nossas vibrações amorosas e o reconhecimento de que oferecer o melhor